Ok, meus amigos, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Mais um episódio do nosso projeto de Código Penal comentado. Hoje chegamos no artigo 69, que começa a tratar do concurso de crimes. Concurso de crimes começa lá no artigo 69 com o concurso material, que é o que a gente vai ver hoje. Depois o artigo 70 com o concurso formal de crimes. Depois o crime continuado no artigo 71. Depois o concurso de crimes na pena de multa no artigo 72. Tá? Então hoje a gente vai para o nosso primeiro vídeo sobre o tema concurso de crimes. Eu repito, artigo 69, concurso material, e que é exatamente, meus amigos, também chamado de concurso real. Antes da gente partir para analisar aqui o artigo propriamente dito, a gente vai ver que tem um caput, dois parágrafos, mas assim, qual a ideia básica de um concurso material? Concurso material é aquele em que eu tenho mais de um crime mediante mais de uma conduta, ou seja, mais de um crime mediante mais de uma ação ou omissão. Então o sujeito ele estupra a vítima e depois ele mata a vítima. Eu tenho dois crimes em concurso material, dois crimes hediondos nesse meu exemplo. O estupro é crime hediondo e nesse caso seria homicídio qualificado, teria no mínimo uma qualificadora que seria do assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, né? Então, dois crimes hediondos mediante duas ações e, portanto, concurso material. Veja que não tem a ver com um crime de estupro qualificado pela morte da vítima, que está previsto no artigo 213, parágrafo 2º. É uma modalidade de estupro qualificado, que é um caso de crime préter doloso. Ou seja, tem dolo na conduta e culpa no resultado. Ele tem um dolo de estuprar, mas não tinha um dolo de matar. Aí é um crime só, crime qualificado pelo resultado, crime de estupro qualificado pelo resultado morte. O que a gente está falando, o meu exemplo é outra coisa. Ele estupra a vítima e depois de haver estuprado a vítima, ele mata a vítima. São duas ações criminosas com dois crimes e dois crimes hediondos nesse meu exemplo. Então, no concurso material é isso. Eu tenho mais de um crime mediante mais de uma ação ou omissão. E qual é a consequência disto? Em relação ao concurso material, a gente adotou, no artigo 69, um critério que é chamado de critério de cúmulo material das penas. A gente vai ver que no Brasil a gente adotou dois critérios para o concurso de crime de um modo geral. Ou o critério de cúmulo material ou o critério de exasperação da pena. Foram os dois critérios adotados no Brasil. No concurso material, a gente adota só o cúmulo material. Ou seja, havendo concurso material, mais de um crime mediante mais de uma ação ou omissão, e sem estarem presentes os requisitos que caracterizarão o crime continuado, sobre os quais a gente vai falar quando chegar no artigo 71. Então a gente tem um concurso material e, portanto, a gente aplica a regra do cúmulo material, portanto as penas devem ser somadas. Veja comigo, meus amigos, é exatamente o que está aqui no artigo 69 do Código Penal. Olha lá, artigo 69, concurso material, está escrito aí, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Então vamos por partes. Então ele está dizendo aqui o seguinte: se eu tenho mais de um crime mediante mais de uma ação ou omissão, eu tenho um concurso material. E, consequentemente, eu tenho uma regra do cúmulo material. Veja que ele diz, aplicam-se cumulativamente as penas. Veja que ele diz, para crimes idênticos ou não. Pode sim haver concurso material com crimes idênticos. Eu citei o exemplo que o sujeito estupra e mata a vítima. Dois crimes distintos. Mas eu poderia dar um exemplo em que o sujeito estupra uma vítima e estupra uma segunda vítima. Ou mata uma vítima e mata uma segunda vítima. Mas aí não seria crime continuado? Talvez. Talvez. Crime continuado, ele tem ele começa como um concurso material, porque mais de um crime mediante mais de uma ação ou omissão, mas para que seja crime continuado, tem que ter alguns requisitos. Tem que ser nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar, de modo de execução, tem que ter outras semelhanças. Vamos imaginar que não tem essas semelhanças. Então aí eu falaria em concurso material, vou falar mais sobre essas semelhanças quando a gente chegar na análise do artigo 71, não quero antecipar isso, estou tentando diferenciar aqui do crime continuado, mas não quero antecipar muito, porque é um tema que a gente vai aprofundar lá na análise do artigo 71. Então vamos imaginar que a gente tem ali concurso material, podem ser crimes idênticos ou não. Então, meus amigos, a gente pode ter exatamente esse concurso material chamado de homogêneo
quando eu tenho 2 ou mais crimes idênticos, 2 ou 3 ou 4 ou 5 homicídios, furtos, roubos, não importam. E a gente tem um concurso material heterogêneo, quando são crimes distintos, como naquele exemplo que eu trouxe, em que o sujeito mata, ele estupra e depois mata. Então, neste caso, concurso material heterogêneo, porque são crimes distintos. Quer seja um crime, concurso material homogêneo ou heterogêneo, a solução é a mesma. É a solução da aplicação da regra do cúmulo material de penas, as penas são somadas. Aí vem o legislador e diz, e se for um é crime de reclusão e outro é pena de detenção? Executa-se primeiro a pena de reclusão. E faz sentido, porque na reclusão, a gente estudou aqui quando a gente comentou a partir do artigo 32 do Código Penal, na reclusão o regime pode ser, o regime inicial pode ser mais grave, né? Pode ser o regime fechado. E na detenção não pode ser regime fechado. Então faz sentido que se execute primeiro a reclusão, depois a detenção. Embora, eu repita, na prática você soma as penas e o juízo da execução penal unifica as penas para o cumprimento. Bom, e aqui, meus amigos, aí veja só. Aí o parágrafo 1º vem e diz assim. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 desse Código. A gente também tem vídeo aqui sobre o artigo 44, né? É aquele que trata da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Então o que ele está dizendo é o seguinte, veja que faz todo sentido, né? Até algo lógico, algo intuitivo. Um dos requisitos para a gente ter lá a substituição do artigo 44 é que em um crime doloso não tenha violência ou grave ameaça, né? Aqueles exemplos que eu citei do homicídio, do estupro não valeriam realmente, mas sendo o crime sem violência ou grave ameaça, o requisito é que não tenha uma pena que ultrapasse 4 anos. Né? E aí, meus amigos, se você vai somar as penas, se para um dos crimes caberia a pena privativa de liberdade, não tem como substituir do outro. Porque a pena privativa de liberdade do outro será somada à pena do primeiro. Embora a prescrição seja computada isoladamente para cada crime, mas para o cumprimento da pena e para a substituição, a gente tem que fazer a soma. Então, se eu somei, superou os 4 anos, realmente não tem como caber a substituição. Não faria sentido caber para um e não caber, caber a substituição para um, enquanto o outro a gente está aplicando a pena de prisão. Não, você vai somar as penas de todos e vai dizer que não cabe a substituição. Tá? E o parágrafo 2º, ele vem dizer o seguinte. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Então veja, vamos imaginar, a gente pode ter, né, aplicou ali mais de uma pena restritiva de direitos, lembra que no Código Penal são previstas 5, né? Então, primeiro, a prestação pecuniária, segunda é a perda de bens e valores, terceira, a prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, quarta, a interdição temporária de direitos e quinto, a limitação de final de semana. Já comentamos todas elas aqui nesse nosso projeto Código Penal Comentado em vídeos anteriores, né? Nos respectivos artigos, lá a partir do artigo 48 e vai até do artigo 44 e vai até o artigo 49, tá? Quem quiser ver, eu sempre cito os artigos, né? Porque como a gente já citou todos os artigos, a gente já comentou todos os artigos até o 68, agora está comentando o 69, então sempre que eu cito um artigo anterior, você já pode buscar aí que já foi gravado. Se eu citar um artigo posterior ao 69, é que ainda não foi gravado, mas a gente pretende, como eu já mencionei aqui, gravar todos os artigos do Código Penal, né? Então, meus amigos, aqui o que esse parágrafo 2º está dizendo é o seguinte, né? Se a gente tem ali penas restritivas de direitos, que eu citei, no Código Penal são essas 5. Na legislação extravagante até a gente pode ter outras, mas no Código Penal são essas 5 que eu mencionei. Pode ser que o juiz aplique mais de uma pena restritiva de direitos e que elas sejam compatíveis entre si e que já pode cumprir de imediato. Então, por exemplo, o juiz aplicou ali uma prestação pecuniária e uma prestação de serviço à comunidade. Beleza, ele já paga a prestação pecuniária e já começa a prestar serviço à comunidade. Né? São compatíveis entre si, pode ser iniciado de imediato. Mas pode haver uma situação em que não haja compatibilidade inicial e imediata. Então o juiz condenou o sujeito a uma prestação de serviço à comunidade e a uma limitação de final de semana. Na limitação de final de semana, lembre que ele se recolhe a uma casa de albergado, 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, né? Restrito ali, limitado, portanto, o seu final de semana. Mas imagine que ele foi condenado a uma prestação de serviço à comunidade e por conta de outras atividades dele, ele só consegue prestar o serviço à comunidade no sábado e no domingo. De modo que se ele for para a limitação de final de semana, ele não consegue prestar o serviço à comunidade.
Aí o que é que diz o código nesse caso? Parágrafo 2º, vamos reler. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si, que é aquele exemplo que eu citei da prestação pecuniária e da prestação de serviço à comunidade, só que ele prossegue dizendo, e sucessivamente as demais, que é esse meu segundo exemplo, da prestação de serviço à comunidade e da limitação de final de semana. Como neste meu exemplo eles não são compatíveis entre si, então ele vai cumprir sucessivamente. Então cumpre a primeira e depois cumpre a segunda. Tá? Essas, meus amigos, as regras aqui do artigo 69 do Código Penal que trata do concurso material. Eu volto no próximo vídeo falando do artigo 70, que trata do concurso formal. Aí a gente vai ver aquelas discussões e distinções entre o concurso formal imperfeito, o concurso formal perfeito. A gente vai ver que, a depender do tipo de concurso formal, a gente vai ter a regra da exasperação ou a regra do cúmulo material, mas isso fica para o nosso próximo vídeo. Mais uma vez foi um prazer, mais uma vez eu quero me colocar aqui à disposição. Nos sigam lá no Instagram. Lá no Instagram a gente está postando também vídeos com dicas diárias, dicas mais curtas, mas dicas muito relevantes diariamente. Lá no Instagram é o @professor Fábio Roque. E sigo à disposição de vocês, meus amigos. Mais uma vez foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima, bons estudos.